eu acho que tem a questão toda de como a gente chega e junta a questão. Aí é que tá. Eu acho que muitas vezes, quando se faz um filme militante, um filme de luta, a gente acaba, assim, muita gente acaba rebaixando a estética num discurso de que a gente precisa chegar e rebaixar, mesmo a questão da linguagem, por conta de compreensão, né? Para ser mais compreensiva, assim, daí tem vários mal entendidos nesse tipo de discurso. Primeiro dar de barato que o povo é burro, né? Que o povo é tonto e não tem capacidade de entender nada que não seja algo medíocre. E recentemente a gente fez um curso na Rede Emancipa de educação popular. Foi um curso online para mais de, enfim, era 3.000 alunos inscritos, enfim, 1.800 chegaram até o fim do curso. E a gente apresentava filmes que não eram nem um pouco que não eram filmes, a gente não pegava as coisas mais fáceis, a gente pegava as coisas que a gente achava que dialogavam com o que a gente estava discutindo. E as pessoas absorviam e ficavam encantadas com aquilo, mas nunca tinham tido possibilidade de assistir aquilo. E é óbvio que se a gente sempre chega e coloca a mesma linguagem rasa da televisão para as pessoas vão achar que aquilo é que existe enquanto audiovisual, porque não se apresenta outras possibilidades para as pessoas. Se você pegar a Netflix, você vai chegar e ter que penar muito para achar alguma coisa que saia do convencional. Então, o que as pessoas estão fazendo? Essas grandes corporações, elas estão chegando e domesticando o nosso olhar, né? Dos interesses comerciais deles. Por quê? Porque daí já tem a fórmula pronta, joga mais uma e tudo que vem de uma outra forma, isso aqui tá ruim, porque não é aquele modelão que já colocaram para a gente na nossa cabeça que é o bom modelo. E daí daí vai, né? Acho que quer dizer, isso não é novo, né? Essa discussão do cinema não é nova, e assim como a discussão de que uma sociedade nova ela requer uma nova estética, uma sociedade revolucionária requer uma forma revolucionária, também não é nova, né? Isso estava colocado desde a Revolução. A gente pode falar que está desde a Revolução de 17 na Rússia, mas estava colocada nas discussões dos artistas em torno das barricadas na França em 1848 também. Isso sempre esteve colocado, assim como estava colocado em todas as lutas de descolonização, que gerou um cinema africano muito potente, alguns autores geniais, e que deveriam ser mais vistos, né? Todo o processo evolucionário dos anos 60 geraram filmes incríveis em todo o mundo, porque 68 pode ser considerado quase uma revolução mundial, né? No sentido de uma inquietação que explodiu por todos os lugares do mundo. Você pega o cinema japonês nessa época, né? Você pega o Masao Adachi, por exemplo, é um cara que vai nos anos 70 para participar do Festival de Cannes, e ele volta, ele para no Líbano, ele desce lá e se junta ao Hezbollah e depois ao LP. Começa a fazer filme revolucionário com a LP lá. Fica por lá, era dado como morto, ficou por 20 anos junto com a LP lá, fazendo filme militante, até que é preso no Líbano, extraditado para o Japão. Ele tá, até hoje ele é proibido de sair do Japão. Ele vive ele ainda faz os filmes dele e tal, mas ele não pode sair para exibir os filmes dele, né? E ele falava que era completamente compatível você fazer um filme com a câmera na mão e uma metralhadora na outra. Assim, o bicho quer dizer, ele tinha essa força revolucionária. Você olha os roteiros dele, cara, ele e os filmes dele, eles estão longe de ser banais, sabe? Então, eu acho que é muito importante
que a gente faça filmes de luta, filmes militantes, eu acho muito importante. Mas a gente não precisa rebaixar e nem ser condescendente com nossas lutas. As nossas lutas têm contradições, as nossas lutas têm questões que... E achar que a gente não pode chegar e ser honesto com esses processos, porque isso vai enfraquecer a luta, é uma covardia que a esquerda tem que começar a enfrentar. Aí, sabe? Eu pelo menos vejo assim. Acho que o grande problema do cinema militante, de um modo geral, é a autocondescendência. A falta de chegar e enfrentar as nossas próprias contradições. Tem um cineasta, outro dia eu vi um filme de um cineasta que foi da luta armada, da Ala Vermelha, que é o Renato Tapajós, que é um filme belíssimo, e que assim que chama Nada Será Como Antes, nada, ponto de interrogação, assim. Ele está no Vimeo, se você procurar, vocês acham. E esse filme ele vai discutir, o Renato Tapajós é um dos fundadores do PT, até militante do PT até hoje, mas ele está discutindo ali na fundação as contradições já que ele via no partido. Para mim, é de longe o melhor filme do Tapajós, assim, e é um filme que eu não consigo ver aquele filme sem ficar muito emocionado e pensar muito em como chegamos até aqui, sabe? E é um filme que estava ali, vivo no processo histórico, ali na luta, né? O Tapajós ele sempre fez filmes assim. Então, só uma outra coisa, quando a gente falava a teoria lá do agite-prop, né? Que tinha uma coisa que era o seguinte, que era, né, agitação e propaganda, né, da cultura que sempre fez parte da cultura revolucionária. Existia um momento que era que era de você chegar e fazer esses filmes de agitação, esses filmes para... Mas o que a gente tem de propaganda não é propaganda. O que ali era o momento que você pegava esses filmes de agitação e você estruturava isso para uma reflexão de mais fôlego, né? Se você vê, por exemplo, Chris Marquet, é o que ele faz. Ele vai fazer vários filmes de agitação ali em 68 e tal. E depois ele pega esse material e outros materiais pelo mundo e faz um filme belíssimo, que é uma reflexão sobre a militância, a sua militância tem presente, que é o Fundo da Área Vermelha. Isso. O problema é que grande parte da cultura de esquerda só faz agitação, não faz a reflexão posterior, que era um pressuposto do agite próprio, sabe? E aí eu acho que a gente tem um problema, né? Aí eu acho que o que Desmarquet, quando faz isso, é sensacional. O Vertov está fazendo né, os filmes de agitação e tal, isso aí tem muito, inclusive na internet, né, e depois ele vai chegar e fazer os seus filmes de síntese daqueles processos, né? Vai fazer O Homem com a Câmera, vai fazer outras coisas, né, que daí são uma reflexão de fôlego, né? E eu acho que é só isso que é importante a gente ter, né, nesse contexto. Eu acho, também acho, eu acho que é possível fazer bons filmes como o Thiago coloca de contestação, vamos dizer, mas é aquela coisa, né, que dentro da massa tem um homem, um indivíduo. O indivíduo é mais complicado do que você imagina, né? E que e o ser humano ele tem certas necessidades internas que nenhum programa vai atender, é possível cobrir tudo. Agora, dentro dessa coisa, a arte sempre traz essa coisa da contradição. Mas você tem, por exemplo, eu lembrei, enquanto o Thiago estava explanando esses modelos, de mostrar a contradição, porque senão você vira panfleto, né? O panfleto é diferente, né? Ou propaganda, mas você cai no outro lado, no outro jogo, né? Os filmes do Renato Tapajós, que ganha com o tempo e que na época parecia, mas tinha uma coisa muito forte enquanto energia de envolvimento dele com a coisa, com aquele movimento do sindicato. Ele era comprometido, ele tinha uma sensibilidade, o olhar dele é conivente, é simpático. Mas você tem, por exemplo, o leão tem 7 cabeças, que o Glauber rodou na África.
aquele me parece que é um filme de defesa política, de uma ideia, de um pensamento. E ele expõe ali na montagem, nos discursos que ele fala, nas análises, todas as contradições internas da economia, da dominação, das brigas internas. E no final ele adere a, ele mostra o exército como é que era o exército que veio no final, né? Ele faz uma adesão à força revolucionária que ele acredita naquela que vem para libertar a África de fato do jugo colonial, né? Então me parece que aquele filme é uma aplicação das teorias do Brecht, de denúncia e de defesa de uma ideia política favorável à libertação do povo popular, né? Me parece. E também tem um clássico aí que eu acho muito, que é o próprio Encoraçado Potemkin, né? Se você não dizer que aquilo não é um filme de partido, né? Agora, acontece que a montagem e a forma como ele representa tudo, ele ultrapassa, né? O Einstein tem isso. Teve um período que você falava assim, os Einstein são muito radicais. Mas você vai ver que ele não é unívoco. Dentro do plano tem contradições internas. Por exemplo, o Outubro, que ele parece que faz apologia do Lenin. Inclusive, ele fez o filme sob pressão do Stalin, já, né? Vocês sabem disso. Quando eles tomam o poder, você vê lá que não é que quando o povo toma o poder, não é que o povo é o herói, esse bom mocismo todo. O povo, eles vão lá, ficam se embriagando, se divertem em ficar sentando no trono do imperador. Ele faz uma autocrítica também dessa coisa da barbárie interna, ao que poderia ser uma nobreza de um sentimento revolucionário de tomada do poder. Então, mas a montagem é explosiva nisso daí, né? Aí eu acho que lembrou esses trabalhos assim que são clássicos do cinema, mas que no fundo não deixam de ter também uma adesão política a uma causa. Eu acho que você tem aquela coisa que você fala, ética, estética, né? A verdadeiro ou justo. A questão é que primeiro é um problema moral. O problema moral, que é a posição que você vai tomar diante do mundo ou dessa questão que você está abordando. Qual a posição? O problema moral. E depois como você vai conduzir a tua estética. E nisso aí tem uma ética, tem que ter uma ética, né? Então, e a gente vê que quando o filme é muito unívoco, muito unilateral, ele acaba sendo superado pela passagem dos tempos. Ele envelhece, ele não supera. O outro cara que era bom nesse é o Luiz Rosenberg Filho, né? Ele tem filmes que são verdadeiros filmes de 3, 5 minutos, que é o verdadeiro agente próprio, né? Tem um filme experimental que encontra-se, acho que está tudo no YouTube, experimental, que eu acho uma obra-prima. É só textos que ele colou de noticiários do jornal, só isso, com uma música sacra, religiosa, alguma coisa assim, um canto gregoriano, falando da Xuxa, da Copa do Mundo, futebol lá, o jogo de futebol na Argentina, não sei o quê, só de vulgaridades da imprensa. E depois ele contrapõe com a imagem de um filme pornográfico e negativo, preto e branco. Esse filme, quando passou no MIS, ele provocou uma rebelião interna no cinema. Tinha uma grande parte ali, era a classe de televisão, gente de televisão, TV Bandeirantes, TV Globo, né? Eu lembro de um cara que falou, eu vou quebrar a tua cara, né? Não sei o que estava sentado na nossa frente, virou assim para ele e falou, vou te quebrar a tua cara. Entendeu? E o Rosenberg saía gargalhando, se divertindo muito, parecia que um moleque que fez... Ali, para mim, é um filme de provocação estética, né? Só que o rigor formal, sei lá, a plástica, a montagem, a concepção de mundo, ultrapassa a defesa de um pensamento unívoco, né?